Montenegro é um dos países mais jovens e, ao mesmo tempo, mais fascinantes da Europa. Localizado na Península Balcânica, no sudeste europeu, o país possui uma área relativamente pequena, com cerca de 13.812 km², mas concentra uma diversidade geográfica, histórica e cultural que o torna único no continente. Com uma população aproximada de 620 mil habitantes, Montenegro faz fronteira com a Croácia, a oeste, a Bósnia e Herzegovina, a noroeste, a Sérvia, a nordeste, o Kosovo a leste e a Albânia ao sudeste, além de contar com cerca de 300 quilômetros de litoral ao longo do Mar Adriático. Essa posição estratégica transformou o país, ao longo dos séculos, em ponto de encontro, disputa e integração entre diferentes impérios e culturas. Apesar de pequeno em território, Montenegro carrega um peso simbólico e geopolítico relevante. Seu nome, que significa Montanha Negra, foi atribuído pelos venezianos na Idade Média, em referência às florestas densas que cobriam suas montanhas. A geografia acidentada, composta por cadeias montanhosas, planaltos e uma costa recortada, contribuiu para moldar o espírito independente de seu povo, que mesmo diante da dominação de grandes impérios, preservou sua identidade cultural e política. Essa resistência histórica explica por que Montenegro é visto como símbolo de liberdade e perseverança nos Balcãs. Atualmente, Montenegro é reconhecido como uma jovem nação moderna, que se tornou independente da Sérvia em 2006, após um referendo democrático. Desde então, o país tem buscado consolidar sua posição internacional, aproximando-se das instituições europeias e ocidentais. Utiliza o euro como moeda oficial, mesmo sem ser membro pleno da União Europeia. E em 2017, ingressou na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, reforçando seu papel estratégico na segurança do Sudeste Europeu. A importância geopolítica de Montenegro está diretamente ligada ao seu litoral adriático. A Baía de Kotor, por exemplo, é um porto natural considerado um dos mais belos e seguros do Mediterrâneo, atraindo não apenas turistas, mas também interesses comerciais e estratégicos ao longo da história. Além disso, a proximidade com rotas marítimas a curta distância de capitais regionais como Dubrovnik, Croácia, e Tirana, Albânia, e a posição central nos Balcãs colocam o país como um elo de conexão entre a Europa Ocidental, os Balcãs e até o Oriente Médio. Assim, Montenegro se apresenta como um país que, apesar de sua dimensão modesta, carrega relevância desproporcional no cenário europeu, equilibrando tradição e modernidade, natureza exuberante e ambições políticas, hospitalidade local e integração global. A história de Montenegro é marcada por resistência, identidade e a constante busca pela liberdade. Embora seja hoje uma nação pequena em extensão territorial, sua trajetória é grandiosa, permeada por conquistas, desafios e um forte espírito de independência. Para compreender a essência montenegrina, é necessário percorrer o caminho desde a antiguidade até os dias atuais, destacando como cada período moldou a identidade cultural e política do país. Os primeiros habitantes da região onde hoje está Montenegro foram os ilírios, povos indo-europeus que viveram na Península Balcânica desde a Idade do Bronze. Esses povos desenvolveram comunidades organizadas, baseadas na agricultura e no pastoreio, e mantiveram contatos comerciais com gregos e romanos. No século II a.C., o território foi conquistado pelo Império Romano, integrando a província da Dalmácia. A presença romana deixou marcas duradouras na região. Estradas, fortalezas, cidades organizadas e a disseminação do cristianismo, que se tornaria fundamental para a formação da identidade local. Após a divisão do Império Romano no século IV, Montenegro ficou sob a influência do Império Bizantino. A partir do século VI, grupos eslavos migraram para os Balcãs, fundindo-se com a população local e estabelecendo pequenos principados. O mais notável desses foi Dúclia, considerado um dos antecessores do Estado montenegrino. No século XI, Dúclia se tornou reino independente sob o rei Mihailo I, sendo inclusive reconhecido pelo Papa, o que reforçou sua importância política e religiosa.
Com o tempo, Dúclia deu lugar a Zeta, outro principado que consolidou a identidade montenegrina. A região manteve relativa autonomia, mesmo diante das pressões do Império Bizantino e de reinos vizinhos. Essa tradição de autonomia política, ainda que em territórios pequenos e montanhosos, foi um traço que marcaria o espírito de Montenegro ao longo dos séculos. O grande desafio para a região surgiu com a expansão do Império Otomano nos Balcãs a partir do século XV. Enquanto muitos povos da península caíam sob domínio turco, os montenegrinos resistiam nas montanhas. O terreno acidentado e a tradição guerreira possibilitaram que pequenas comunidades mantivessem independência relativa. A figura dos bispos príncipes, vladikas, se destacou nesse período. Esses líderes eram, ao mesmo tempo, religiosos e políticos, organizando a defesa do território e preservando a fé ortodoxa. O mosteiro de Cetinje, fundado no século XV, tornou-se centro espiritual e político da resistência montenegrina. Embora oficialmente Montenegro estivesse sob ameaça otomana, na prática, nunca foi totalmente dominado. Essa reputação de terra das montanhas livres reforçou a imagem de um povo que preferia a luta à submissão. No século XIX, sob a liderança de Petar II Petrovich Njegoš, poeta, filósofo e governante, Montenegro fortaleceu sua identidade cultural e nacional. Seu épico, A Montanha da Guirlanda, tornou-se símbolo do espírito montenegrino. Após décadas de resistência, Montenegro obteve reconhecimento internacional como Estado independente no Congresso de Berlim de 1878. Poucos anos depois, em 1910, foi proclamado Reino de Montenegro sob o rei Nicolau I. Nesse período, o país buscou modernizar-se, expandir territórios e ganhar protagonismo nos Balcãs. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, Montenegro enfrentou um destino turbulento. Em 1918, foi incorporado ao recém-formado Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que mais tarde se tornaria a Iugoslávia. Muitos montenegrinos protestaram contra a união forçada, o que gerou divisões internas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Montenegro foi ocupado por forças italianas e alemãs, mas a resistência partisana foi forte, liderada pelo movimento comunista de Josip Broz Tito. Após a guerra, Montenegro foi integrado à República Socialista Federativa da Iugoslávia, como uma de suas repúblicas constituintes. Durante a era iugoslava, Montenegro experimentou modernização, industrialização e relativa estabilidade. No entanto, com o colapso da Iugoslávia nos anos 1990, o país entrou em uma fase de incerteza. Enquanto outras repúblicas se separaram, Montenegro permaneceu unido à Sérvia, formando a República Federal da Iugoslávia. Esse período foi marcado por isolamento internacional, devido às guerras na região, e pelas sanções impostas ao governo de Slobodan Milošević. Após a queda de Milošević, Montenegro conquistou maior autonomia, e em 2003 a federação foi renomeada como Sérvia e Montenegro. Finalmente, em 2006, Montenegro realizou um referendo de independência, no qual 55,5% da população votou pela separação. No dia 3 de junho de 2006, o país declarou oficialmente sua independência, tornando-se o mais novo estado da Europa. Desde então, Montenegro trilha um caminho de afirmação internacional. Tornou-se membro da ONU, do FMI e, em 2017, da OTAN. Embora ainda não faça parte da União Europeia, o país é candidato oficial e tem avançado em reformas para a adesão. A história de Montenegro é, portanto, a história de um povo que, entre montanhas e mares, nunca se deixou subjugar completamente. É uma narrativa de resistência, orgulho e busca por autonomia, que continua a moldar o destino da jovem nação europeia. Montenegro pode ser pequeno em território, mas é imenso em beleza natural. O próprio nome do país, que significa Montanha Negra, já indica a íntima ligação com sua geografia. Situado no coração dos Balcãs, o país reúne contrastes impressionantes. Montanhas cobertas de neve, cânions profundos, florestas intocadas, lagos cristalinos e um litoral de águas azul turquesa.
Essa diversidade em um espaço tão compacto faz de Montenegro um dos destinos mais privilegiados da Europa para quem busca contato com a natureza. As montanhas são a alma de Montenegro e parte essencial de sua identidade. Cadeias como Durmitor, Lovćen e Prokletice não são apenas barreiras naturais, mas também refúgios históricos, onde os montenegrinos se protegeram de invasores durante séculos. O maciço de Durmitor, situado no norte do país, é talvez o mais emblemático. Outra montanha simbólica é o Lovćen, localizada no sudoeste do país. Além de sua importância natural, o monte é reverenciado como berço da identidade nacional montenegrina. No topo, encontra-se o mausoléu de Petar II Petrović Njegoš, poeta e governante do século XIX, cuja obra literária ajudou a moldar a consciência nacional. As Prokletice, chamadas de Montanhas Amaldiçoadas, marcam a fronteira com a Albânia e oferecem uma paisagem dramática, com picos irregulares, vales profundos e trilhas desafiadoras, ideais para aventureiros. Se as montanhas representam a fortaleza de Montenegro, o litoral é sua janela para o mundo. São quase 300 quilômetros de costa ao longo do Mar Adriático, pontilhados por praias de areia dourada, enseadas escondidas e cidades históricas muradas. A Baía de Kotor, muitas vezes descrita como o fiord mais ao sul da Europa, é um espetáculo natural. Com águas calmas cercadas por montanhas íngremes, a baía abriga vilas medievais, igrejas antigas e fortalezas venezianas. O cenário é tão singular que foi incluído na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Outras áreas costeiras igualmente deslumbrantes incluem Budva, famosa por suas praias e vida noturna, Sveti Stefan, uma península transformada em resort de luxo, e o Sinji, no extremo sul que possui a maior praia do país, a Velika Plaja com mais de 13 quilômetros de extensão. O Adriático não apenas embeleza Montenegro, mas também desempenha papel econômico e cultural vital, conectando o país ao Mediterrâneo e reforçando sua vocação marítima. A preocupação com a preservação da natureza é visível na existência de 5 parques nacionais, que juntos cobrem cerca de 10% do território. Parque Nacional Durmitor, famoso por seus picos alpinos, lagos glaciais e pelo cânion do rio Tara, o mais profundo da Europa e o segundo do mundo, atrás apenas do Grand Canyon. É um paraíso para rafting e esportes radicais. Parque Nacional Lovćen, além de sua importância cultural, oferece vistas panorâmicas espetaculares que se estendem até o Mar Adriático. Parque Nacional Biogradska Gora abriga uma das últimas florestas primárias da Europa, com árvores centenárias e o encantador Lago Biogradsko. Parque Nacional Skadar Lake, localizado na fronteira com a Albânia, protege o maior lago dos Balcãs, habitat de mais de 280 espécies de aves, incluindo pelicanos dálmatas. É um destino de ecoturismo e observação de pássaros. Parque Nacional Prokletice, ainda pouco explorado, é considerado um dos mais selvagens e preservados, ideal para trekking e experiências de natureza intocada. O que torna Montenegro verdadeiramente único é a proximidade de seus diferentes ecossistemas. Em poucas horas de viagem, é possível sair de praias banhadas pelo sol para chegar a montanhas cobertas de neve. Essa combinação em um espaço tão compacto oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar experiências variadas em pouco tempo. Mergulhar no Adriático pela manhã e esquiar em Durmitor à tarde é algo que somente países como Montenegro permitem. Assim, a geografia montenegrina é mais do que cenário. É parte integrante da identidade e da vida cotidiana de seu povo. As montanhas simbolizam força e liberdade. O mar representa a abertura e conexão. E os parques nacionais garantem que essa riqueza natural será preservada para as futuras gerações. O turismo em Montenegro é um dos setores que mais crescem no país e se consolidou como motor essencial da economia nacional. Apesar de pequeno em território, Montenegro oferece uma diversidade impressionante de paisagens e experiências, que vão desde as montanhas cobertas de neve até as praias ensolaradas do Mar Adriático. Essa combinação única
transforma o país em um destino versátil, atraindo desde famílias em busca de tranquilidade até aventureiros em busca de esportes radicais. O turismo montenegrino está profundamente ligado à sua geografia, história e cultura, permitindo que cada visitante viva experiências personalizadas e inesquecíveis. Um dos maiores atrativos turísticos de Montenegro são suas cidades e vilarejos, que parecem suspensos no tempo. A cidade de Kotor, localizada em uma das baías mais impressionantes do mundo, é patrimônio mundial da Unesco e talvez o destino mais famoso do país. Suas muralhas medievais, ruas estreitas de pedra e igrejas centenárias transportam os visitantes diretamente para a Idade Média. Além disso, a vista panorâmica das muralhas da Fortaleza de San Giovanni é uma das experiências mais marcantes para quem visita o país. Outra cidade importante é Cetinje, a antiga capital real, que ainda hoje guarda o charme da era dos príncipes e reis de Montenegro. Seus museus, palácios e mosteiros contam a história do país em detalhes. Já a moderna Podgorica, a atual capital, mistura uma atmosfera cosmopolita com elementos tradicionais, oferecendo cafés, restaurantes e vida noturna vibrante, sendo um ponto de apoio estratégico para explorar o restante do país. A cidade costeira de Budva também merece destaque. Conhecida como a Miami do Adriático, Budva combina praias paradisíacas, uma cidade antiga fortificada e uma vida noturna agitada que atrai turistas de toda a Europa. O centro histórico, cercado por muralhas, contrasta com os modernos resorts e clubes à beira-mar. As praias de Montenegro são consideradas algumas das mais bonitas da Europa. A costa, que se estende por cerca de 293 quilômetros, oferece desde pequenas enseadas escondidas até longas faixas de areia dourada. Entre as mais famosas está a praia de Sveti Stefan, com sua icônica ilha-hotel conectada ao continente por um istmo de areia. Este local exclusivo tornou-se símbolo do turismo de luxo no país, atraindo celebridades e viajantes em busca de privacidade e sofisticação. Outras praias notáveis incluem Jaz, próxima a Budva, que é palco de grandes festivais de música no verão, e Velika Plaja, em Ulcinjo, com seus 13 quilômetros de extensão, a maior praia da costa adriática ideal para esportes aquáticos como kitesurf e windsurf. Os resorts espalhados pelo litoral oferecem desde acomodações de luxo com infraestrutura completa até pousadas familiares aconchegantes, atendendo a diferentes perfis de visitantes. O turismo de bem-estar também tem crescido, com hotéis que oferecem spas, centros de yoga e terapias voltadas para o relaxamento e equilíbrio. Montenegro tornou-se também um destino de destaque para os cruzeiros pelo mar Adriático. O porto de Kotor recebe anualmente dezenas de navios que trazem milhares de turistas para conhecer a beleza da baía, apelidada de Fiord do Mediterrâneo. A experiência de chegar de navio é impressionante, já que as montanhas imponentes e vilas pitorescas surgem como um cenário cinematográfico. Além de Kotor, outros portos menores ao longo da costa estão sendo cada vez mais explorados, ampliando as rotas de cruzeiros e permitindo que mais visitantes tenham acesso às maravilhas naturais e culturais do país. Esse segmento do turismo tem contribuído para projetar Montenegro como um destino global. Montenegro é também um paraíso para os amantes da aventura. Suas montanhas, rios e florestas oferecem inúmeras possibilidades de esportes radicais e ecoturismo. O Parque Nacional Durmitor, por exemplo, é ideal para trilhas, escaladas e até mesmo esqui durante o inverno. No verão é possível praticar rafting no rio Tara, que corta o segundo canyon mais profundo do mundo, oferecendo uma das experiências mais emocionantes do país. O parapente é outra atividade popular, principalmente nas áreas montanhosas próximas ao litoral, onde os turistas podem voar e apreciar vistas panorâmicas espetaculares. Já no litoral, esportes aquáticos como mergulho, caiaque e vela permitem explorar a rica biodiversidade marinha e as águas cristalinas do Adriático. Para os mais aventureiros, Montenegro oferece ainda cicloturismo, trilhas em cavernas e até experiências de camping selvagem nos parques nacionais. Essa combinação de adrenalina e contato com a natureza
transforma o país em um verdadeiro playground para exploradores. O diferencial do turismo montenegrino está na forma como ele combina cultura, história e lazer. Em uma mesma viagem, o visitante pode explorar sítios arqueológicos romanos, participar de festivais folclóricos, saborear a rica culinária mediterrânea e, no dia seguinte, relaxar em uma praia paradisíaca ou praticar rafting em um canyon. Essa versatilidade é um dos grandes atrativos do país e explica por que Montenegro, apesar de pequeno, se tornou um dos destinos mais desejados do Mediterrâneo. O turismo em Montenegro reflete a diversidade e a riqueza do país. Cidades históricas, praias de tirar o fôlego, resorts luxuosos, cruzeiros pelo Adriático e atividades radicais nas montanhas tornam este pequeno país balcânico um gigante em experiências para os viajantes. Combinando tradição e modernidade, Montenegro conseguiu se posicionar como um destino europeu de destaque, atraindo visitantes que buscam tanto relaxamento quanto aventura. Essa pluralidade é o que garante ao país um lugar especial no mapa turístico mundial e explica o fascínio crescente que desperta nos que o visitam. A cultura de Montenegro é resultado de séculos de influências diversas, marcadas por sua posição geográfica estratégica nos Balcãs. Situado entre Oriente e Ocidente, o país herdou tradições da civilização romana, bizantina, otomana e eslava, criando um mosaico cultural único. Essa riqueza cultural se expressa em sua música, danças, folclore, religiosidade e no patrimônio histórico, que é preservado e celebrado como parte fundamental da identidade nacional. A música tradicional montenegrina é caracterizada pelo uso de instrumentos de corda e sopro, como a guzli, um instrumento típico dos Balcãs que acompanha canções épicas. Os cantos acompanhados pela guzli são mais do que simples melodias. Eles narram feitos heróicos, batalhas históricas e lendas transmitidas de geração em geração, preservando a memória coletiva do povo. As danças folclóricas também desempenham um papel essencial. O oro, por exemplo, é uma dança em círculo, onde os participantes cantam e celebram a união comunitária. Essa dança é frequentemente apresentada em festas religiosas, casamentos e festivais culturais. Além do oro, diferentes regiões do país possuem variações próprias de ritmos e coreografias, sempre acompanhadas de figurinos coloridos que representam a diversidade das tradições locais. O folclore montenegrino é rico em histórias e lendas que misturam realidade e imaginação. Contos sobre heróis lendários, batalhas contra invasores e figuras míticas refletem a bravura e a resistência do povo. As festas populares são marcadas por comidas típicas, música ao vivo e celebrações que reforçam os laços comunitários. As roupas tradicionais, usadas em ocasiões especiais, também são um símbolo cultural. Bordados detalhados, coletes coloridos e lenços caracterizam os trajes típicos, que variam conforme a região, mas mantêm a essência da identidade montenegrina. A religião ocupa lugar central na cultura do país. A maioria da população é de tradição cristã ortodoxa, ligada à Igreja Ortodoxa Sérvia, mas há também comunidades católicas e muçulmanas, reflexo da convivência histórica entre diferentes impérios e povos. Essa diversidade religiosa contribuiu para moldar a tolerância cultural e a pluralidade espiritual de Montenegro. Mosteiros ortodoxos, como o Mosteiro de Ostrog, encravado em uma montanha e considerado um dos mais importantes locais de peregrinação da região, são símbolos da fé do povo. Igrejas medievais e mesquitas otomanas espalhadas pelo país completam esse patrimônio religioso, tornando Montenegro um espaço de encontro entre diferentes tradições espirituais. A riqueza cultural de Montenegro é reconhecida internacionalmente pela Unesco. A cidade velha de Kotor é patrimônio mundial, destacando-se por sua arquitetura medieval, muralhas imponentes e igrejas antigas. Além disso, a região natural e cultural da Baía de Kotor preserva não apenas a beleza paisagística, mas também séculos de história que combinam influências venezianas, bizantinas e eslavas. Outros sítios em processo de reconhecimento
reforçam a importância cultural do país, incluindo o patrimônio oral e as tradições vivas, como o canto acompanhado pela guzli, que já foi listado como patrimônio imaterial pela Unesco. A cultura de Montenegro é uma fusão harmoniosa de música, dança, religião e tradições, que se expressam tanto em manifestações populares quanto em monumentos reconhecidos mundialmente. Esse legado, transmitido de geração em geração, mantém vivo o espírito do povo montenegrino, orgulhoso de sua história e aberto ao diálogo com outras culturas. Mais do que apenas preservar o passado, Montenegro transforma sua herança cultural em parte essencial de sua identidade e atrativo para o mundo. A culinária de Montenegro reflete a diversidade cultural e geográfica do país, marcada pela fusão entre as tradições mediterrâneas, balcânicas e até otomanas. Graças à sua localização, o país combina os sabores do mar Adriático com os produtos das montanhas, criando uma gastronomia rica, variada e cheia de identidade. No litoral, predominam os pratos à base de frutos do mar e peixe fresco. Receitas como polvo, lula, camarão e peixe grelhado são servidos com azeite de oliva, ervas aromáticas e legumes cultivados localmente. Essa influência mediterrânea é clara na leveza e frescor das refeições, muitas vezes acompanhadas de vinho produzido nas regiões vinícolas do país, como Kremnica e Plantage. No interior montanhoso, a gastronomia é mais robusta, com pratos que lembram a tradição eslava e balcânica. Carnes defumadas, queijos de cabra, cordeiro assado e pães caseiros são comuns. O cevap, pequenas salsichas grelhadas de carne temperada, e o burek, uma massa folhada recheada com carne, queijo ou espinafre, são alguns dos pratos mais populares. Entre as especialidades locais, destaca-se o njegushki prshut, um presunto defumado produzido na vila de Njegushi, considerado um verdadeiro símbolo da culinária montenegrina. Outro prato tradicional é o kaçamak, uma espécie de purê de milho ou batata, servido com queijo e creme de leite. Para os amantes de doces, a influência oriental aparece em sobremesas como o baklava, além de frutas secas e mel usados em preparações caseiras. Assim, a culinária montenegrina é um reflexo fiel de sua geografia e história. Simples e autêntica no interior, leve e aromática no litoral, mas sempre marcada pelo calor da hospitalidade local. Cada prato conta um pouco da identidade de Montenegro, convidando visitantes a experimentar seus sabores únicos. A economia de Montenegro passou por grandes transformações nas últimas décadas, sobretudo após a independência em 2006. Hoje, o país busca consolidar-se como uma nação moderna e integrada à comunidade europeia, ao mesmo tempo em que preserva sua identidade cultural e social. O setor de maior destaque é o turismo, responsável por uma parcela significativa do PIB. As belezas naturais, a costa adriática e o patrimônio cultural atraem milhões de visitantes anualmente, impulsionando a hotelaria, a gastronomia e os serviços. Além do turismo, setores como a energia, especialmente hidrelétrica, a agricultura, vinhos, azeite, frutas e o comércio têm relevância crescente. O país adota o euro como moeda oficial, mesmo sem fazer parte da União Europeia, o que garante maior estabilidade financeira e facilita transações internacionais. Montenegro é candidato oficial à União Europeia desde 2010 e tem avançado nas negociações de adesão. O processo, porém, exige reformas institucionais, fortalecimento da democracia, combate à corrupção e modernização do sistema jurídico. Apesar dos desafios, a perspectiva de integração é vista pela população como uma oportunidade de desenvolvimento, acesso a mercados e investimentos estrangeiros. A sociedade montenegrina combina tradições locais com um estilo de vida cada vez mais cosmopolita. Nas cidades, sobretudo Podgorica, percebe-se um ambiente urbano moderno, enquanto nas vilas do interior, os costumes comunitários ainda se mantêm fortes. O país enfrenta desafios típicos de economias em transição, como desemprego juvenil e desigualdades regionais, mas tem investido em educação, tecnologia e infraestrutura. A infraestrutura de transporte é fundamental para sustentar o turismo e a integração econômica.
Montenegro conta com 3 aeroportos internacionais, Podgorica, Tivat e Berani, em expansão, além de portos modernos que recebem cruzeiros de luxo. As estradas conectam o litoral às regiões montanhosas, embora ainda exijam melhorias. O porto de Bar, principal do país, é estratégico para o comércio e ligação com outros países do Adriático. Montenegro avança em sua modernização econômica e social, equilibrando tradição e futuro. A busca pela integração europeia e o fortalecimento de sua infraestrutura são pilares que moldam o país como uma jovem nação em crescimento, pronta para se consolidar no cenário internacional. Apesar de seu tamanho reduzido, Montenegro oferece uma vida noturna vibrante e variada, especialmente em suas cidades costeiras. O país consegue unir o charme do Mediterrâneo com a energia dos Balcãs, criando um ambiente acolhedor e festivo tanto para moradores quanto para turistas. A cidade de Budva é considerada o coração da vida noturna montenegrina. Suas praias e o centro histórico são repletos de bares, pubs e discotecas que funcionam até o amanhecer. Durante o verão, a cidade se transforma em palco de grandes festas à beira-mar, atraindo DJs internacionais e um público jovem e multicultural. Em contraste, cidades como Kotor oferecem opções mais tranquilas, com bares aconchegantes dentro das muralhas medievais, ideais para quem busca um clima intimista. Montenegro também é palco de festivais que celebram tanto a cultura local quanto a música internacional. O Sea Dance Festival, realizado em Budva, é um dos maiores eventos musicais do país, reunindo artistas renomados da cena eletrônica e pop. Outros eventos importantes incluem o Festival de Música de Kotor, com apresentações clássicas e contemporâneas e celebrações tradicionais como a Festa do Vinho e do Peixe em Virpazar, que unem gastronomia e música popular. Além das festas, o entretenimento em Montenegro inclui cinemas, teatros e apresentações folclóricas que mantêm vivas as tradições culturais. Para os visitantes, a experiência noturna vai muito além da diversão. É também uma oportunidade de sentir a hospitalidade montenegrina em toda a sua intensidade. Montenegro é um país que, apesar de seu tamanho reduzido, exerce um encanto e relevância desproporcionais no cenário europeu e mundial. Suas paisagens deslumbrantes, que unem montanhas imponentes, lagos cristalinos e praias de águas turquesa, fazem do país um destino turístico único, capaz de satisfazer os mais variados estilos de viagem, do lazer ao turismo de aventura. Além da beleza natural, Montenegro é um símbolo de identidade e resistência cultural. Sua história, marcada por séculos de lutas pela independência e preservação das tradições, reflete um povo orgulhoso de suas raízes e aberto ao diálogo com o mundo moderno. Cidades históricas, mosteiros e vilarejos encantadores transformam o país em um verdadeiro museu a céu aberto, onde passado e presente coexistem harmoniosamente. No âmbito internacional, Montenegro tem conquistado reconhecimento crescente, seja pelo turismo, seja pela integração em instituições globais como a ONU e a OTAN, além de avançar em seu processo de adesão à União Europeia. A combinação de estabilidade política, desenvolvimento econômico e patrimônio cultural torna-o um exemplo de como um país pequeno pode ter grande impacto e atratividade global. Para quem busca experiências autênticas, Montenegro oferece muito mais do que paisagens. Oferece contato com uma cultura viva, gastronomia rica e tradições preservadas, tornando cada viagem uma imersão completa. Se você gostou de conhecer mais sobre Montenegro, não esqueça de se inscrever no canal Ilhas e Países, ativar o sininho e deixar seu like. Assim, você acompanha mais vídeos sobre destinos incríveis ao redor do mundo, conhecendo a história, cultura e belezas naturais que fazem cada lugar único. Compartilhe também com amigos e familiares para que mais pessoas descubram a magia de países fascinantes como Montenegro.